Olá, agora vamos dar continuidade e começar a estudar de fato os 12 passos. Vamos começar aqui o módulo 2 com os passos de posicionamento. Espero que vocês tenham aproveitado bem do primeiro módulo, que contou um pouco, né, da história do álcool, da história dos 12 passos, da criação dos alcoólicos anônimos. E agora vamos, então, sim, mergulhar nessa grande obra, nesse grande programa que são os 12 passos. Quando falo de passos de posicionamento, vocês vão ver agora, eu estou me referindo a uma divisão, né, dos passos, né? Vamos começar aqui, né, obviamente, com o primeiro passo. E aqui nós temos uma divisão didática que eu fiz, escrevi no meu livro sobre os 12 passos. Tem muitas divisões dos passos ao longo desses mais de 25 anos que eu venho estudando, lendo, né, e procurando vivenciar esses passos. Eu tenho me deparado com vários tipos de divisões, né, que coloca, que agrupa os passos de diferentes maneiras, em 3 grupos, em 4 grupos, mas pela forma como foi vivenciado na comunidade terapêutica que eu coordenava quando comecei, né, essa escrita dos passos, como a gente foi pensando eles junto com o grupo com o qual, né, pensamos tudo isso que eu vou apresentar nesse curso, chegamos numa divisão didática que apresenta esses 3 grupos de passos, como vocês podem ver aqui. Do primeiro ao quinto passo seriam os passos de posicionamento, do sexto ao nono passo seriam os passos de ação, e do 10º ao 12º passo, os passos de manutenção. Obviamente eu vou explicar isso na chegada de cada um desse grupo de passos, e esse curso está, agora daqui em diante, dividido nesses 3 módulos. Então, nesse módulo nós vamos estudar do primeiro ao quinto passo e entender o que é posicionamento e por que cada um desses passos está relacionado com esse processo de posicionamento. Depois, o próximo módulo vai ser, né, o módulo dos passos de ação, do sexto ao nono, e o quarto módulo dos passos de manutenção. Tá? Então, esse vai ser, né, o roteiro dos módulos que vamos ter daqui em diante. E em relação às avaliações, vocês já tiveram uma avaliação para poder chegar nessa aula aqui, e vamos ter uma avaliação, né, uma prova no final de cada módulo. Não vai ter uma prova no final de cada passo, certo? Até porque é bastante difícil pensar numa prova sobre 12 passos, né? Porque a prova mesmo, sem dúvida nenhuma, é a nossa vida, a nossa recuperação, nosso processo, a nossa caminhada, né? Seja você dependente químico, seja codependente, dependente emocional, ou, né, como vimos, todo mundo pode se beneficiar desse programa, independentemente de ser ou não, né, um dependente, porque todos temos alguma dependência, todos temos alguma compulsão com a qual lidamos menos adequadamente do que a gente gostaria. Então, o que é posicionamento? Vamos entender isso aqui, né? Porque todo processo começa, então, né, nessa concepção que eu dei para os passos dentro do livro, com um reposicionamento. E os passos nos convidam a isso, nos convidam a nos posicionar de maneira diferente perante algumas coisas, né, como vamos ver aqui. E vamos começar, então, a ideia do posicionamento aqui com a história dos 6 sábios cegos que se encontram com um elefante no meio do seu caminho. E como eles eram cegos, eles não conseguiam enxergar, né, o elefante, obviamente, em sua totalidade. E aí cada um deles começa a palpar, né, a tocar uma parte diferente do elefante, e com isso começa a ter uma percepção diferente do animal. Uma percepção que, por um lado, era real, porque eles estavam de fato sentindo, né,
apalpando, percebendo, né, essa parte do animal, porém, pela impossibilidade de ver o todo, fazia com que cada um tivesse uma opinião muito diferente. Então, por exemplo, né, o sábio que estava apalpando, né, o lombo do animal, que é a lateral, fala, não, esse animal é grande e forte como uma parede, né? O outro que estava, né, apalpando aqui os colmilhos, estava falando, não, é uma lança, porque ele estava, né, pegando aí no marfim do elefante. O outro que está na tromba fala, não, não é uma lança, não é uma parede, é uma cobra. O outro que pega na orelha fala, não, para mim é uma cortina. O que pega no rabo fala, não, isto mais parece uma corda fina. E, finalmente, o que estava pegando numa das patas fala, não, isso aqui é forte e resistente como uma coluna. Tá? E aí nós temos 6 opiniões verdadeiras que nos transmitem, né, uma imagem falsa do elefante se for considerar ela unicamente, né, dentro da sua única visão. Isso aqui também é talvez uma lição importantíssima nessa época tão difícil que nós estamos vivendo, com uma enxurrada de fake news, na qual é tão difícil conseguir separar o que é realmente informação de verdade, o que é mentira, ou o que é, como estamos vendo aqui nessa situação, né, uma verdade parcial que nos transmite uma ideia falsa, certo? Então, a ideia dos 6 sábios cegos, né, essa história, ela nos mostra, né, que tem muitas versões da mesma história, que tem muitas formas de enxergar uma situação, e que a forma em que a gente enxerga a situação modifica absolutamente a nossa percepção dela e, portanto, também modifica absolutamente o que a gente vai fazer com ela. Porque se cada um deles tivesse que tomar uma decisão sobre como utilizar esse animal, ou se tivesse que se defender, por exemplo, né, desse animal, cada um deles teria uma estratégia diferente. Tá? Então, quando vamos pensar em posicionamento, e aqui é onde começa essa ideia dos 12 passos, e uma das coisas que na análise, no estudo, no pensamento sobre esse programa e sobre esses 5 passos iniciais, eu fui percebendo, né, a riqueza que tinha, que esses primeiros 5 passos nos permitem dar, né, uma volta muito grande sobre a nossa própria vida, sobre a gente, né, como vamos ver agora, e fazer com que a gente consiga passar talvez por cada uma dessas percepções diferentes. Porque, obviamente, a verdade, ela é maior que a verdade de cada um deles, de cada um dos 6 sábios. E, portanto, a verdade, ela precisa acontecer a partir da junção de muitas verdades, né? Porque, como se diz, né, no senso comum, né, tem a minha verdade, tem a sua verdade, tem a verdade, que vai saber se existe de fato uma verdade, porém, nós temos aí nessa imagem de dizer, bom, existe uma verdade, que é o elefante. E o elefante, ele é a somatória das 6 verdades dos 6 sábios, e talvez se tivesse, né, 8 ou 10 sábios, teria mais, né, 2 mais 4 possibilidades de percepção diferente. Então, esse é um ponto importante. E isso não é só para a recuperação da dependência química. A partir da base de que a gente conhece apenas uma parte da verdade, e de que essa parte da verdade que a gente conhece pode ser insuficiente para entender, né, a realidade, e que a gente pode estar tomando decisões ou tendo pensamentos sobre a nossa vida, sobre a vida dos outros, sobre o que a gente pode fazer em relação à nossa vida, né, partindo dessa percepção recortada da realidade, e que isso pode nos prejudicar, é um conceito muito importante para sermos mais cautelosos, para termos mais cuidado,
na hora de tomar decisões principalmente, né, e na hora de projetar a nossa vida sobre o que a gente vai fazer, considerando, né, então, essa dificuldade da limitação da percepção da realidade. Aqui temos uma imagem bastante conhecida também, né, para entender um pouquinho mais o que é, né, esse posicionamento. Tá? E aqui nós vamos, de fato, para as posições. Então, né, aquele 6 ou 9, tão comum, tão, né, conhecido. Para quem está nessa posição, obviamente um 6. E para quem está nessa posição, obviamente é um 9, certo? E não tem uma verdade. Para quem está nessa posição, não é nada. Pode ser uma das duas, desde que tenha um pouco de imaginação, para quem está aqui também. Então, o que esses passos vão fazer com a gente, quando a gente vivencia eles de fato, é fazer a gente transitar em volta dessa realidade, ou como vimos na história do elefante, né? Conseguir entrar em contato com as várias partes da realidade, da verdade ou da história, para conseguirmos ter uma visão mais integral. Nós fomos ensinados culturalmente, né, e aí de novo entramos, né, na grande dificuldade que temos hoje com as fake news. Nós fomos ensinados a pensar e a se posicionar de uma forma binária. O que é uma forma binária? Uma questão com duas variáveis, certo? Como aqui, por exemplo. Aqui tem que ser 6 ou tem que ser 9, não pode ser as duas coisas. Né? A gente tem que escolher um lado. Quando a gente pensa e age de uma forma binária, inevitavelmente quem pensa e age diferente de nós está do outro lado e, portanto, é o nosso inimigo, né? Ou o nosso concorrente. E isso é algo que está no cerne do nosso pensamento e da cultura. Não é uma coisa que a gente faz até voluntariamente, mas tem essa dificuldade, né, dessa ambiguidade da realidade e dessa, né, polarização, né, que cria esse pensamento binário. Tá? Polarização é quando você cria polos opostos, que é o que vemos hoje, por exemplo, né, na realidade política brasileira em relação a quase tudo, né, e até na mundial. Essa polarização, né, de um lado ou outro, do nós e eles, o bem contra o mal, né, faz muito mal para qualquer tipo de decisão, quando pensamos num país, muito mais ainda, mas na nossa vida sempre nos coloca numa situação difícil. Não é uma questão do bem contra o mal. Não é que o 9 é o bem e o 6 é o mal, o 6 é o bem e o 9 é o mal. Porque, obviamente, quem está de um lado sempre entende que o seu lado é o bem e o lado oposto, né, é o mal, porque é o oposto. Quando a gente começa a pensar nessa questão do posicionamento de uma forma mais integrativa, pensando que todos podem ser verdades ou partes de uma verdade maior, o outro lado, mesmo que seja diferente do nosso, não é oposto, é o lado complementar. Né? Não é isso que a gente busca, por exemplo, num relacionamento amoroso, né? Não busca alguém oposto, busca alguém complementar. E no posicionamento e no trânsito pela busca da verdade, a gente também precisa, né, ir buscando as complementariedades. E aqui nós temos, então, o clássico exemplo das fake news, com um posicionamento recortado sobre uma verdade, né? Uma verdade recortada, né, muda absolutamente o conteúdo, né? Nessa imagem, né, que é a imagem real, né, nós temos uma vítima, né, fugindo de um agressor. E aqui na imagem recortada que aparece na tela, né, a vítima se torna o agressor e o agressor se torna a vítima. Só que a imagem, como vemos aqui o recorte, é real, certo? Isso vale tanto para fake news quanto para a nossa vida, porque às vezes a imagem que nós temos, né, vamos ver aqui maior, né, vocês estão vendo aqui,
né, o recorte. A imagem que nós temos, né, daquela parte da nossa história, daquela nossa atitude num determinado momento, né, ela é extremamente recortada de acordo com a capacidade que nós tivemos de enxergar e interpretar naquele momento, ou até daquela forma como chegou para nós a interpretação dos fatos, né, porque também tem muito de como as pessoas em volta de nós interpretaram, o que nos falaram, a repercussão que teve, não? Então isso aqui, principalmente quando a gente vê, né, depois no quarto e quinto passo, na reescrita da nossa história, na revisitação das situações, né, vai ser algo extremamente importante de entender. Tem muitas partes da nossa história que a gente enxerga, né, como tendo sido vítimas e na verdade podemos não ter sido, como nessa imagem, ou até o contrário, né? Tem muitas vezes que a gente esteve sofrendo as consequências das situações que estavam ao nosso redor e a gente se enxerga, né, unicamente como culpado, como, né, tendo feito aquilo por pura vontade negativa, vamos dizer assim, né? Então, esse posicionamento também nos permite essa ampliação, tá, da percepção da nossa história e por isso que esses passos, né, começam, né, nesse momento, certo? O posicionamento, então, desses passos, né, esses passos nos posicionam frente a frente com a nossa realidade, com a nossa história, certo? Eles nos colocam frente a frente com aquilo que a gente precisa enxergar novamente. E essa questão do posicionamento é indispensável para iniciar a mudança. Por que é indispensável? Porque a mudança precisa ser algo planejado. Todo dependente químico é extremamente ansioso, né? Todo ser humano é, mas a ansiedade em si não é somente uma coisa negativa, mas muitas vezes faz com que a gente não espere o tempo, né? Não dê tempo para que algumas coisas madurem o suficiente, para que a gente possa ter uma visão mais clara das situações, então acabamos fazendo as coisas num tempo diferente, né? Num tempo muito rápido, e por isso, se dermos sorte, as coisas podem dar certo, mas não podemos deixar a nossa vida a própria sorte ou a sorte como um todo, né? Vamos pensar na construção de uma casa. Você quer começar a construir uma casa, você não sai fazendo buraco, pondo tijolo, ferro, cimento, né? Antes de construir a casa, tem muito trabalho, né? Muito trabalho de pensamento, muito trabalho de planejamento, né? Você vai fazer um desenho, vai fazer uma planta, vai calcular, né, tudo que você vai precisar de material, quanto isso vai custar, vai fazer um planejamento financeiro, né? Um engenheiro vai entender quanto de ferro precisa em cada espaço, como que precisa ser a massa para que seja forte, para que segure. Você vai pensar se você quer fazer uma casa de um andar, isso vai ter um tipo de fundação, né, de suporte. Se você quer fazer um sobrado, vai ter que ser diferente, vai ter que reforçar muito mais ainda, né, toda a estrutura da casa. Então precisa pensar muito bem, entender todo o processo para depois, né, ir até o local e colocar o primeiro tijolo, né? Desde a ideia de construir a casa até colocar o primeiro tijolo, vai um tempo, vai trabalho, né? E assim em nossa vida de recuperação, né? A gente já quer sair, né, fazendo buraco, pondo tijolo, levantando parede, e às vezes vai cair tudo lá na frente, tá? Porque não conseguimos entender a totalidade do processo. Por isso que os passos de ação, que são quando a gente vai começar a pôr a mão na massa, né, a construção, a levantar a parede, vem depois. Porque primeiro a gente precisa conhecer muito bem o terreno, conhecer muito bem o panorama, e aí sim depois, né, nos colocar em mãos à obra, né, para conseguir fazer, né, aquilo que precisa ser feito. Olhar a mesma realidade desde uma perspectiva diferente nos possibilita enxergar muitos detalhes que fazem toda a diferença e que nunca tínhamos observado desde o ponto de vista que tínhamos
no passado. Tá? Isso é muito importante, então, de entender, justamente porque esses passos iniciais vão nos dar essa possibilidade de entender diferente, né, essa nossa história, como vimos, né, com a história do elefante, com as fake news, com aquilo que, com a posição do 6 ou do 9, né? Então nós precisamos dar uma volta pela nossa vida, principalmente considerando, né, que em grande parte da nossa história, pelo menos durante boa parte, considerando a vida de consumo, nós nem sequer estávamos absolutamente conscientes, sãos, para conseguir interpretar a realidade de uma forma, né, mais integral. Né? Se uma pessoa que não está intoxicada, que não está sob efeito de drogas, que não está naquela situação de desespero que o álcool e as drogas colocam a pessoa e a família, se uma pessoa no seu estado natural, vamos dizer assim, ela já tem uma grande dificuldade de ter uma leitura mais apropriada, mais neutra ou integral da sua realidade, imagina alguém que está permanentemente sob efeito de drogas, de álcool, que está naquela vida desregrada, que está nessa avalanche de emoções descontroladas que é a dependência química, com certeza vai ter uma visão extremamente recortada da realidade. Então a gente precisa dar essa volta na nossa história com muita tranquilidade, sem pressa, para aí sim depois poder começar a reorganizar as coisas. Principalmente porque quando a gente pensa nessa questão do posicionamento, tem muitos problemas que quando a gente consegue enxergar a situação de uma maneira diferente, o problema ele até desaparece, porque não era um problema. Era um problema desde aquela perspectiva, desde uma outra perspectiva que a gente consiga encontrar, ele vai deixar de ser um problema. Então, às vezes, a gente vai gastar muito tempo tentando resolver problemas que, na verdade, nem existem, né? Ou que, às vezes, a gente sente que é um problema muito, muito grande, quando, na verdade, é uma questão simples, depende do ponto de vista. É por isso que esse posicionamento nos permite, né, dar essa volta e começar a entender as coisas de uma maneira diferente. E aqui vamos ver um panorama geral dos passos de posicionamento para entender o que nós vamos estar estudando, né, nesse módulo em relação a isso. Então, nós temos o primeiro passo, que vai nos posicionar, ou vai nos reposicionar perante o problema. Né? No primeiro passo, a gente vai enxergar que a dependência química, que a nossa adicção, não é aquilo que a gente pensava ser, ou não é somente aquilo que a gente pensava ser, e precisamos entender, né, o nosso problema de uma maneira um pouco mais integral para depois pensar numa solução para ele. Quando a gente pensa em problemas, em doenças, né, o diagnóstico é fundamental para determinar o tratamento. Se o diagnóstico estiver errado, todo o tratamento vai estar errado. Né? Isso é algo que eu repito muito nos cursos para, né, terapeutas, né, para técnicos, para conselheiros, né, de comunidades terapêuticas, em geral, os que atuam com pessoas, né, não somente com dependentes químicos. A forma como a gente entende o problema determina a forma como a gente trata o problema. Portanto, se a gente entendeu de forma inadequada ou de forma insuficiente o problema, a nossa estratégia de atuação vai estar errada também, inevitavelmente. Então, esse é um momento de muito cuidado, porque é um momento diagnóstico, um momento que vai nos mostrar, né, melhor o que é o nosso problema, para podermos estar, né, mais aptos a tomar decisões em relação ao que fazer com isso. Então, o primeiro passo, perante o problema. O segundo e o terceiro passo nos posicionam perante o poder superior, perante Deus. Muitas vezes, né, para a pessoa, alguns têm muita resistência, aversão a questões religiosas, espirituais, talvez tiveram experiências muito negativas,
e por isso acabaram criando, né, esse distanciamento, não querem saber de nada em relação a nada que tenha a ver com Deus. Por isso, inclusive, né, como vimos na história, quando se pensa em colocar poder superior, já é para não inibir aquelas pessoas que tinham, né, uma resistência, os agnósticos, né, os ateus. Mas aí a gente vai ver que o poder superior vai além da questão religiosa, vai muito além da questão ritualística, o que também é importante para aqueles, né, que têm uma religião, sim, né, mas entendem que a religião é apenas, né, que a espiritualidade, né, que a relação com o poder superior é apenas o fato de ir numa igreja determinada ou fazer né, uma repetição de palavras aleatória, que é uma oração unicamente verbal para quem não vivencia. Tá? Então também nos mostra que é diferente, né, o conceito de poder superior ou de religião ou de espiritualidade daquilo que a gente pensava. Tá? No primeiro passo, então, a gente revê o problema. Por exemplo, muitos entendiam, né, que eu só uso, meu problema é só beber ou usar droga, né? Quando vamos pensar no reposicionamento perante o problema, né? Ou a família às vezes fala, né? Vocês devem ter ouvido muitas vezes, né? Quem é de comunidade terapêutica ou quem está atendendo pessoas, né? Quem atende as famílias, fala, meu filho ele é muito bom, o único problema dele é que usa droga ou que bebe. E a gente sabe que não é isso. O problema não é a droga, não é o consumo, né? O consumo de droga é a consequência do problema. E, portanto, a estratégia que a gente utilize, tá? Ela pode estar inadequada se a gente entende que o problema é só esse. Porque se a gente entende que o problema é só o uso, a gente vai entender que a resposta, a solução é só manter a abstinência. Então, pronto, a pessoa conseguiu parar de usar droga, acabou seu problema, não precisa continuar o processo. Em relação ao poder superior também, né? Bom, se a questão era somente ter uma religião, tá? Eu vou numa igreja todo domingo, todo final de semana e pronto, né? Eu vi muitas vezes, né, uma contradição ouvindo os quinto passos ou mesmo partilhando, né, com as pessoas da comunidade. Até algo que me chamava muito atenção, porque eu sou uruguaio, né, como vocês sabem, e o Uruguai é um país que não é muito religioso. Já o Brasil é um país extremamente religioso. Dificilmente alguém no Brasil não tem uma religião. Então as pessoas, mesmo aqueles que usavam droga, né, tinham uma religião, e muitas vezes ouvi relatos de coisas do tipo a pessoa fazer uma oração para poder ir fazer um assalto ou um roubo, né, e que desse tudo certo, que a polícia não chegasse, que não precisasse usar arma, enfim, coisas desse tipo. Que é uma contradição absurda, né, porque como você pode rezar para cometer um crime que dê certo, né? Aí a gente vê que a concepção cultural que esse indivíduo aprendeu sobre a religião, sobre a espiritualidade, está bastante distorcida, né? Então, né, o segundo e o terceiro passo vão nos mostrar que não é isso a relação com o poder superior, tá? Então, isso vai nos permitir depois avançar nos passos que nos aprofundam em relação a essa questão. E no quarto e quinto passo, então vamos ter o reposicionamento perante a gente mesmo, né? Escrevendo a história, contando para outra pessoa, partilhando, eu vou conseguir, né, enxergar a minha vida de uma maneira diferente, mais integral. Nós vimos na história do elefante, né? Vamos pensar que a gente que é esse elefante cheio de partes diferentes e que às vezes a gente olhou só a orelha, né? Ou só, né, a lateral, só a pata, enfim, nós temos só aquela ideia da nossa vida, que pode ser uma ideia verdadeira, mas é aquela parte. Tá? E como vamos ver no quarto e quinto passo, a maioria de nós tem, né, uma ideia muito mais negativa da própria vida do que poderia ter, porque se focou muito mais na questão do negativo. E culturalmente a gente faz isso. Quando se pensa em dependência química, muito mais ainda, porque aprendemos que tudo que o dependente químico faz está errado, que ele está cheio de defeitos de caráter, que
né? Se fosse bom, não usava droga, né? E aprendemos a nos focar unicamente no negativo, né? A pensar que enxergando tudo que fizemos de ruim, a gente vai aprender e vai parar de fazer, né? E não é isso, né? Claro que é importante revisitar os problemas que causamos, né? E entender tudo que erramos o que poderíamos ter feito diferente. Mas vamos ver também que é importante resgatar aquilo que nós temos de positivo, aquilo que deu certo, aquilo que poderia ser aproveitado para termos isso como matéria-prima para investir daqui em diante, tá bom? Bom, então com isso nós temos uma ideia do conceito de posicionamento, o que nos permite continuar, né, a estudar agora sim o primeiro passo, né, que é o primeiro desses passos de posicionamento. Vamos começar então isso na próxima parte da aula.